guarda as suas fotografias? Com que frequência você revê o seu trabalho e por quanto tempo você imagina que ele dure, você quer que ele dure? Você já pensou em deixar um pouco da sua experiência, a sua visão de mundo, para compartilhar com as outras pessoas, as pessoas da sua família, ou talvez da sociedade, em forma de outras publicações? Você já pensou que tudo que você viu, sentiu, pensou, em algum momento vai se perder como lágrimas na chuva? Saudações, pessoal, estou aqui no meu estúdio em Goiás e esse aqui é aquele tipo de vídeo que eu trago para vocês de cunho mais filosófico, para a gente pensar a fotografia, a natureza desse ofício, do porquê a gente faz as coisas e como a gente pode construir o nosso trabalho, que também tem a ver com a nossa vida, né? Tem um filme que eu gosto muito, que eu já assisti várias vezes, e as primeiras vezes que eu assisti eu não gostei. Eu assisti ele de novo porque ele é muito interessante para o cinema, né? Ele é uma referência de colorização do cinema. Então eu assisti ele várias vezes por causa disso e depois eu acabei adorando esse filme, que se chama Blade Runner. E na cena final do Blade Runner, o personagem ele diz que ele viu várias coisas que os humanos não acreditariam, né, na galáxia e tal, e que agora todos esses momentos seriam perdidos como lágrimas na chuva, tears in rain, porque ele está morrendo. Então, isso, para mim, isso tem muito a ver com fotografia, porque se a gente não fotografa, né, se a gente não faz alguma coisa para que certos momentos da nossa vida fiquem gravados e que a gente possa retornar a isso e pensar, tudo morre com a gente, né? A gente não tem essa cultura que vai. A fotografia, claro, não é a única maneira de se fazer isso e também não é só isso que a fotografia atende, né? Ela tem uma gama gigantesca de penetração social, ainda mais a gente pensar que tudo que a gente vê de vídeo, né, cinema e tal, que é feito com câmera, também é fotografia, porque a imagem em movimento ela meio que não existe, é uma ilusão. Então é bem importante a gente pensar nesse momento do ofício. Eu, por exemplo, não sou um cara que fui atraído para fotografia por questões de evento, fotografia de casamento e tudo mais, mas quando eu fui me casar, o que eu fiz? Contratei uma pessoa para fazer a fotografia. Claro, porque era um momento que eu queria me lembrar. E outros momentos eu não contrato porque eu mesmo faço a fotografia, mas eu também pago o preço de não estar na maioria das fotografias da minha família porque sou eu que as faço, né? Mas para mim o mais importante é que essas fotografias existam e não necessariamente que eu esteja nelas. Então isso é uma coisa que eu acho que agrega muito ao nosso trabalho. Eu sempre bato na tecla que fotografar, o ato de fotografar é interessante, pode ser divertido e tudo mais, mas se você não faz um trabalho sério de manter os seus arquivos digitais e as fotos impressas, isso com o tempo se esvai, como lágrimas na chuva. Então o trabalho de arquivo eu levo ele muito a sério, tanto a preservação dos arquivos digitais quanto as questões das cópias. A cópia é mais caro, eu tenho tentado isso, imprimir mais e tal, mas é fundamental a gente saber disso. Desculpe interromper o seu vídeo, mas eu preciso dar um recado do nosso patrocinador, que sou eu mesmo. Eu desenvolvi um curso de fotografia para quem está começando e tem interesse em aprender tudo através de projetos de fotografia de rua. São 10 semanas intensivas, em cada semana você desenvolve um projeto diferente para que você aprenda toda a técnica, para que você tenha noção de construção de projetos, noção de edição e de arquivamento digital para que o seu acervo dure para toda a sua vida. Se você tem mais interesse, clica no link que está fixado aí embaixo e agora de volta para o vídeo. E não adianta a gente achar que vão ser outras pessoas que vão cuidar disso pra gente. Se você faz fotografia,
você tem que levar isso a sério, né? Quando você vai ao médico, o médico ele vai guardando o seu histórico, você fica com ele na cabeça. Dificilmente você guarda as receitas, as coisas por muito tempo, mas o médico tem um histórico. Então você, como uma pessoa que exerce o ofício da fotografia, mesmo se for só entusiasta para você mesmo, você tem que saber que essa parte de guardar as fotografias é muito importante e depende de você. Se você não mantém o seu acervo, enfim, ninguém vai manter para você. E aí, quando a gente pega grandes pessoas que fizeram carreira na fotografia e tal, o que elas têm é um grande acervo. E isso é fenomenal, assim. A última grande exposição que eu fui foi no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, exposição fotográfica do Evandro Teixeira, e eram fotos, a maioria das fotos eram do golpe de Estado que teve no Chile, e sensacional, ou seja, são fotos de 50 anos atrás e que agora viraram uma mega exposição lindíssima. Inclusive tem várias fotografias do funeral do Pablo Neruda e que são interessantíssimas, e é interessante também uma perspectiva que é uma exposição lindíssima de fotografias tiradas em apenas 2 dias. Então eu acho que a gente tem todo tipo de processo, né? Tem processos que duram muitos anos, tem processos que duram poucos dias, talvez poucas horas, depende muito do que você está trabalhando. E na verdade, se você trabalhar, talvez você vá se dedicar a tudo isso, né? Aos longos, aos médios, aos curtos, e enfim, quem tá para jogo, né? Mas é uma coisa que eu penso muito na fotografia, é isso, do porquê fotografar, né? É porque é divertido? É porque dá dinheiro, é uma profissão? É porque pode te permitir viajar ao mundo? O que é que te leva a fazer fotografia? Eu diria que é tudo isso. Mas o que eu acho que é o coração do ofício, que aí só realmente quem trabalha com fotografia costuma estar atento a isso, é a preservação do acervo. Claro que, principalmente antigamente, tá, muitas pessoas tinham álbuns e tal, e cuidavam bem deles, mas hoje em dia as coisas estão no celular, a pessoa perde o celular, troca o celular, tem um celular roubado, alguma coisa está na nuvem, outra não está, mas é difícil. E assim, do ponto de vista de estudo mesmo, de arquivologia, é muito mais fácil a gente não ter as fotos dos últimos 10 anos, daqui 10 anos é muito mais fácil que a gente não tenha as fotos dos últimos 10 anos agora, do que fotos do século passado, porque o esquema da película e tudo, ela já te dava uma coisa para você guardar. Por mais que algumas pessoas não guardassem, para você ver a foto ela já tinha que estar impressa. E aí guardar arquivos físicos é mais fácil do que os digitais, porque o digital tem uma série de problemas. Se vocês quiserem saber mais sobre essas questões do digital, do arquivo e dos problemas que a gente tem ao longo do tempo de armazenar arquivos digitais, escrevam aí, me digam se vocês querem um vídeo só sobre isso, mas enfim, a questão é, se a gente não preservar os momentos, mais do que fotografar, preservar depois, a gente volta aí para o paradoxo das lágrimas na chuva. E é claro que a maioria das nossas vidas é assim, ela passou, a gente viu, pelo nosso ponto de vista e pronto. Mas só esse pouquinho que vai ficando, que vai acumulando das pessoas que deixam, né, coisas, elas têm muito impacto na vida de quem vem depois, né? Eu tive muito impacto de ler coisas, de ver coisas que outras pessoas fizeram em outros tempos e que eu acho que ajuda a gente nos nossos tempos de agora. Então essa foi a reflexão desse vídeo filosófico, das nossas lágrimas na chuva, da nossa preservação através da fotografia, o nosso olhar, esses momentos que a gente decide capturar, sejam pessoalmente ou profissionalmente. Eu acho que até dá um pouco na mesma, né? Porque de todo jeito a gente está valorizando aquele momento, a gente está sendo pago para aquilo ou não, então acaba que não é tão diferente assim. Até a próxima, valeu, tamo junto.